medicinais e as funções do extensionista. Tá, para você poder implantar um cultivar na sua propriedade, o produtor rural vai atrás do auxílio do extensionista. O extensionista vai te auxiliar qual variedade melhor plantar, os manejos corretos, os equipamentos, entre outras funções que vai fazer só melhorar e agregar lucro ao produtor. Para você ter uma lucratividade em cima da sua produção de plantas medicinais, você deve ter um plantio com sucesso. O seu plantio ele pode ser realizado tanto com sementes ou com mudas. Com o método de sementes, você vai ter que ter uma estufa na sua propriedade, para você ter uma boa germinação e futuramente você ter uma boa técnica de implantação ela, seja em canteiros ou na sua propriedade. O manejo correto é fazer o arranquio das plantas daninhas, porque não é recomendável passar o agrotóxico, pois ela é uma planta medicinal e futuramente você vai consumi-la. Ajudando a escola. Bom, um outro manejo adequado para se fazer seria a poda das plantas. Para que você fazia a realização de poda? Para você tirar os ramos velhos que poderiam estar velhos e danificados, como uma doença ou alguma coisa, e assim o seu produto final ficaria mais puro. Bom, a colheita seria realizada de que forma? Eu iria fazer a poda dos ramos e levar diretamente à agroindústria. Bom, essa poda dos ramos deveria ser feita nas horas mais amenas do dia, ou seja, quando o orvalho secou já. Na agroindústria, quando já chegou os ramos, você vai fazer uma desidratação e a secagem desses ramos. Nas máquinas, né, que tem a industrialização. E também seria feita a embalagem desse produto. Como que seria feito? Seria botados em saquinhos, médios e grandes, que veria em torno de uns 50 a 100 gramas. A secagem pode ser feita em condições naturais ou com a utilização de secadores ou estufas. A secagem artificial pode ser feita de várias maneiras. Um método utiliza a estufa de ventilação forçada, com temperatura de mais ou menos 40 graus centígrados. As plantas devem ser organizadas em bandejas teladas, forradas com papel. Deve ser colocada apenas uma camada de plantas. É importante que o material a ser secado seja uniforme, não misturando partes diferentes da planta. Por exemplo, não coloque para secar, ao mesmo tempo, folhas com sementes ou folhas com raízes. Na estufa, a secagem demora de 24 a 48 horas, dependendo do tipo de material. Outra forma de fazer a secagem consiste em colocar as plantas em uma sala fechada com um desumidificador, que é um aparelho elétrico que retira a umidade do ar. As plantas são colocadas em bandejas teladas, forradas com papel. Estas, por sua vez, são organizadas em prateleiras. A camada de plantas deve ser fina para que a secagem seja uniforme. A sala deve ser bem vedada contra a entrada de ar úmido, luz e poeira. O tempo gasto na secagem depende do tipo de material, mas dura em média 7 dias. Para a comercialização dos produtos de plantas medicinais, o produtor deve buscar os dados específicos referentes às espécies que ele escolheu cultivar. Em geral, a comercialização dos produtos deve ser feita em curto tempo. E para estruturas com produção mais baixa, os principais canais de distribuição são as pequenas embalagens no mercado local ou, no máximo, regional. Mas se a produção for grande, pode-se almejar distribuir para diversos locais, inclusive exportar. Os principais meios de distribuição do produto são supermercados em embalagens individuais ou a granel, em mercados municipais a granel, insumos para indústrias de alimentos a granel para a produção de cremes, cosméticos ou óleos, orgânicos para uso natural e exportação a granel ou embalados. E para concluir, se tiver o aumento da produção, pode haver melhorias na propriedade, tendo aumento da renda familiar
e fazendo parte da agricultura familiar.